Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. Estamos de volta à Terra-média. Antes de partir para o episódio, você já sabe, segue Bicicletas Voadoras Cast no Instagram, no YouTube, se inscreve no canal e dá o gostei aí no vídeo. No Spotify e no Apple Podcast avalia com 5 estrelinhas. A gente está em vídeo também no Spotify. E também estamos lá no saladacult.com.br, beleza? Anéis de Poder, a série mais cara da história da televisão. São bilhões de reais ou de dólares, não tenho certeza. Já aí para as 5 temporadas, se eu não me engano, já estão garantidas 5 temporadas. E é a nossa volta aí à Terra-média, que ficou bastante conhecida aí para o grande público através das obras do Peter Jackson no cinema, a trilogia que por muitos assim é considerada perfeita. Eu considero ela perfeita, eu acho que ela tá no patamar aí das grandes trilogias da história do cinema, junto com Star Wars, por exemplo. Sempre fui fã da Terra-média. O primeiro contato que eu tive com a obra do Tolkien foi através do RPG lá nos anos 90, um RPG chamado MERP, que é Middle Earth Role Playing Game, ou seja, o jogo de RPG da Terra-média especificamente. Depois eu li ali o primeiro livro somente, não cheguei a ler os outros 2 livros. E ali no iniciozinho dos anos 2000 a gente teve a trilogia, né, que é fantástica, como eu falei. Depois a gente teve a trilogia do Hobbit, que já é mais questionável. Eu ainda gosto, acho legal, mas já é questionável porque realmente assim ficou esticada demais. Não precisavam ser 3 filmes, né, a grande crítica que se faz a essa trilogia. E depois assim de brigas relacionadas aos direitos autorais das obras do Tolkien, a Amazon conseguiu aí um direito para contar uma história que não tocasse nesses personagens que a gente conhece ali nessa trilogia original. Ou seja, os hobbits ali, Gandalf, Aragorn, esses personagens não podem ser tocados aqui nessa... Eu não sei até que ponto esse tocado aí é o limite desse tocado que eu tô falando. Mas eu sei que isso forçou a produção a buscar uma história, e na verdade não só buscar, né, criar uma história original, ou seja, eles estão criando uma história baseada nas obras de Tolkien, então tem muita coisa nova, personagens que nunca existiram, acontecimentos que não aconteceram. E aqui a gente acompanha, na verdade, a segunda era da Terra-média, ou seja, bem antes ali dos eventos que acontecem na primeira trilogia, que é considerado o início, a terceira era. Aqui a gente está na segunda era, milhares e milhares de anos antes. Ah, um detalhe, tá, gente? Eu vou falar aqui sobre o episódio 1 e 2 de Anéis de Poder, que tá disponível aí na Amazon Prime Video. E eu vou falar com spoilers, então tá avisado aí que vai ter spoiler, beleza? E além disso, a minha ideia também, assim como eu tô fazendo com A Casa do Dragão, eu vou trazer semanalmente aí a minha opinião sobre os episódios que vão ser lançados toda semana, toda sexta-feira. Então o primeiro ponto que eu queria falar aqui, assim, primeiro, como é legal, né? A gente tá vivendo esse momento aí com 2 séries de fantasia medieval tão diferentes, mas ao mesmo tempo assim tão representativas. E é muito legal a gente ver elas ao mesmo tempo, porque a gente consegue perceber realmente a diferença de tom entre uma e a outra. Enquanto ali no universo de Game of Thrones com House of the Dragon, a gente tem uma realidade mais crua, né? Algo mais próximo da nossa realidade, mais pé no chão, apesar de ter dragões, mas as discussões ali, o que permeia a série, o que faz a série se movimentar são discussões que estão no nosso mundo real, né? É conspiração política, é trairagem, é um beneficiando o outro em prol de se dar bem e tal. E o Senhor dos Anéis não, o Senhor dos Anéis já é, na verdade, Anéis de Poder, já é a pegada da fantasia mesmo, né? É o bem contra o mal, é aquela coisa mais maniqueísta, enquanto Game of Thrones não, é aquela coisa mais acinzentada ali, ninguém é bom, ninguém é mal. E no Senhor dos Anéis não, é o bem contra o mal mesmo, é o Sauron que é o mal contra os elfos lá que são os bons, tal, os povos livres da Terra-média, enfim, a gente tá tentando entender aí como que vai se desencadear essa história, porque aqui no primeiro episódio a gente é apresentado, na verdade os 2 primeiros episódios, né, são bem lentos, assim, no sentido de eles não têm pressa em contar a história pra gente, assim, de dizer sobre o que vai ser essa história realmente. Isso também é uma característica da trilogia original. Se a gente parar pra pensar bem, a história é contada, sabe, bem devagar, assim, eles não tem uma passagem de tempo uma atrás da outra, como teve, por exemplo, aí House of the Dragon, que em 3 episódios já se passaram, cada episódio se passa não sei quanto tempo entre um e outro. Aqui não, as coisas são mais lentas, né? E a gente tem aqui a apresentação da personagem da Galadriel, que é uma personagem que apareceu lá na trilogia original, que na verdade lá ela era quase como uma deusa, né? Uma pessoa intocada, e aqui a gente vê ela como uma guerreira, e isso gerou críticas aí
na internet a respeito dos fãs da obra, o que na minha cabeça não faz sentido. Porque apesar de eu não ser conhecedor da obra, o pouco que eu li e pesquisei, parece que Tolkien já descreveu ela assim como uma guerreira, que ela participou de guerras e tal, só não entrou em detalhes, né? Mas não descaracterizou a personagem, ela participou de guerras, é uma guerreira sim, então vamos ver até que ponto ela vai ser uma guerreira aqui, né? Eu também acho que quebra um pouco se ela for, assim, uma super guerreira, e eu não sei, ela tem uma missão ali, na verdade, aparentemente ela tá em busca de honrar a obra do irmão dela, né, que morreu nas guerras lutando ali contra o Sauron lá atrás, contra o Morgoth. E enquanto existir um fiapo de chance desse mal ainda existir ali na Terra-média, ela vai caçar e tentar descobrir porque foi por isso que o irmão dela lutou e morreu. Acho uma motivação completamente justa. E ela, aparentemente, vai ser um personagem obstinado o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê outras histórias acontecendo em paralelo. Eu não sei em que ponto elas vão se cruzar, mas a gente acompanha lá os antepassados dos hobbits, né? Os pés peludos, que são parecidos com os hobbits, mas, ao mesmo tempo, não são tão... Eles são mais da floresta, né? Assim, não são tão limpos, estão sempre com galhos, assim, na cabeça. E eles têm contato com uma criatura que cai do céu lá. Eu não sei que criatura é essa. Algumas pessoas estão falando que pode ser o Gandalf, eu acho que não, porque o Gandalf ele só aparece na Terceira Era na história original, né? Então, se eles fizerem isso, vai ser... Aí vão receber muitas críticas mesmo. Tem pessoas também falando que foi o Sauron, porque na história original, se a gente lembrar lá da Galadriel narrando na trilogia original, a gente vê ela falando que o Sauron enganou a todos. Como é que ele enganou? Talvez seja isso, talvez ele seja um homem que... Ele veio como homem e engane? Pode ser, não sei. E a gente também acompanha a trajetória aí dos elfos, né? Na figura do Elrond, visitando lá Moria, com os anões, lá com Durin e tal. Então tem todo também esse lado aí, mostrando a relação dos elfos com os anões. Vamos ver onde que vai dar isso. Enfim, eu acho que esses 2 primeiros episódios, como eu falei, a história ela não movimentou muito. Também tem o núcleo ali daquele elfo silvestre, né? Que é um personagem novo, que também gerou críticas aí, porque pelo fato dele ser negro, que o Tolkien nunca descreveu os elfos negros, eles sempre foram brancos com cabelos louros. Enfim, cara, isso pra mim é uma bobeira ficar encrencando com isso. E a gente tem ali o núcleo desse elfo, junto com uma aldeã ali, mostrando que o mal já está realmente na Terra-média, entrando ali por baixo das cidades e tal. Então tem esse outro núcleo também. Então, como eu tava falando, eu acho que a história ela nem avançou muito, sabe, assim... Porque essa é a proposta mesmo, é ir contando devagarzinho pra gente ir degustando, mergulhando naquele mundo, sabe? Nos detalhes, assim, é muito detalhado, e isso sempre foi assim, na trilogia original foi assim, e aqui também eles mantêm a mesma linguagem visual e o capricho, assim, artístico relacionado a figurino, cenário, sabe? É tudo muito bem feito, cara. Se a gente reparar nos detalhes da armadura ali do elfo, cara, é muito, muito bonito. E isso enriquece muito esse mundo. Faz a gente acreditar naquele mundo e querer estar naquele mundo, né? Então é isso, vamos ver pra onde que vai essa história. A gente, no segundo episódio, termina ali com essa questão desse homem que caiu do céu, ali conhecendo o Hobbit e tal. A gente vê a Galadriel voltando, né? Ela acabou não querendo partir pro exílio e voltando pra Terra-média Ela não consegue, ela é obstinada, ela sabe que o mal tá ali, ela quer lutar contra isso pra enterrar isso de uma vez por todas. E a gente vê ali a coisa dos anões, dos elfos se conhecendo, esse elfo buscando, a gente termina com ele sendo capturado ali, não sei o que vai acontecer com ele, mas assim, tá muito interessante. Eu acho que a série ela mantém a identidade, como eu falei, da trilogia original. Senti um pouco de falta, apesar da trilha sonora ser muito boa dessa série, mas cara, a trilha sonora original, né, cara, do Howard Shore, ele até faz a música tema dessa série, mas a trilha sonora da trilogia original é uma das melhores que tem, né, da história do cinema, e cara, faz falta. Eu já senti esse estranhamento vendo Star Wars também, sem a trilha do John Williams. Primeiro gera um estranhamento, depois você acostuma e vai, né, mas aqui eu senti um pouco isso, mas isso não tira ponto de forma alguma. E pra esses 2 primeiros episódios eu não tenho outra nota pra dar, a não ser 1, 2, 3, 4, 5, porque, como eu falei, essas picuinhas que as pessoas estão reclamando, eu acho que são infundadas, são coisas de nerd chato, sabe? Eu acho que não tem sentido terem colocado os hobbits também negros ali, sabe? Isso aí, cara, nos tempos de hoje, esse tipo de discussão, ver as pessoas discutirem isso, não tem, cara, isso chega a doer. Acho que diferente se fosse o caso de transformar um personagem que já é estabelecido na cultura pop, um cara que sempre foi, sei lá, branco e louro, e transformar ele num cara preto, por exemplo. Aí realmente eu acho que não é desnecessário, é mais fácil criar um personagem novo, né? Mas não é o caso aqui, gente. Aqui
São culturas, sociedades. Por que não ter um elfo negro? Por que não ter hobbit negro, sabe? Esse tipo de coisa é bobeira. E a história tá ali, cara. Senhor dos Anéis tá ali, a Terra-média tá ali. A gente realmente voltou pra esse mundo. É isso aí, vamos acompanhar aí o 3º episódio e torcer pra continuar sendo bom. Beleza? É isso, até a próxima. Fui. Produzido por Imagem Vida Studios, imagemvida.com.br.